Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Só na Catraca. E hoje falar um pouco com você, meu irmão, minha irmã, que reclama da vida. Às vezes não lhe falta nada, mas a gente às vezes reclama. Até eu me pego reclamando de muitas coisas, mas temos que levar a mão na cabeça, olhar para o Pai Criador e pedir perdão, né? Porque às vezes reclamamos verdadeiramente de barriga cheia. Temos que agradecer sempre quando temos um prato de comida, um teto sobre nossas cabeças. Nenhum ente querido às vezes está com problema de saúde, mas mesmo assim nós reclamamos. E hoje eu vim falar da vida de uma menina linda de 7 anos, a qual infelizmente partiu dessa para melhor numa tentativa de travessia para o Reino Unido. Segundo o pai, que só queria uma vida digna para os filhos, para a família, acabou numa travessia ao mar aberto, perdendo um dos seus mais preciosos frutos que deixou na terra, que é a sua filha. Em pé na praia, Hamed grita para as ondas que vão e vêm, batendo no peito, cedendo a dor, a raiva, a culpa, que não vão embora, segundo o pai. Não consegui protegê-la, nunca vou me perdoar. Sim, essas são as palavras de um pai desesperado por ter perdido a filha. De uma família iraquiana que tentava ir para a França, para o Reino Unido. Ela queria ir da França para o Reino Unido e nessa travessia do mar acabou perdendo a filha. Na semana anterior, de madrugada, naquele mesmo trecho do litoral à França, no sul de Calais, o homem de 41 anos estava espremido dentro de um barco inflável, gritando por socorro. Ele implorava às pessoas que abrissem espaço para ele abaixar e resgatar sua filha Sara, de 7 anos, que estava sendo esmagada em uma escuridão sufocante. Eu só queria que aquele homem se movesse para que eu pudesse pegar meu bebê, explica Hamed. Ele se refere a um jovem sudanês que fazia parte de um grupo maior que embarcou na última hora, quando o barco já estava longe da costa. O homem ignorou e depois o ameaçou, segundo o pai. Isso foi como a própria morte. Vimos pessoas morrerem. Vi como aqueles homens se comportavam. Eles não se importavam em quem pisassem, se fosse uma criança ou a cabeça de alguém, seja jovem ou velho. As pessoas começaram a sufocar, segundo Hamed, que é o pai dessa jovem que morreu, de 7 anos. Às vezes a gente julga, né, por que as pessoas fazem isso, mas só sabe quem vive, às vezes num local onde tem guerra. E afirmo que muitos vivem numa mesma faixa de Gaza, aqui no próprio Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas pessoas passam sufocos, sofrem tentativas de assalto, às vezes desejam ir para um lugar melhor. Embora Hamed seja iraquiano, a sua filha nem sequer conhecia o país. Ela nasceu na Bélgica e passou a maior parte da sua curta vida na Suécia. No total, 5 pessoas morreram no mesmo incidente. Eu estava na praia e na época com uma equipe da BBC e vi o caos enquanto os contrabandistas, escoltando seus passageiros pela praia em direção a um pequeno barco, usavam fogos de artifício e empunhavam paus para afastar um grupo de policiais franceses que tentou, sem sucesso, impedir o embarque do grupo. Ajuda. Enquanto o barco avançava rumo ao mar, ouvimos alguém gritando a bordo, mas a escuridão da madrugada era impossível saber o que estava acontecendo. De madrugada, a polícia já estava deixando o litoral juntamente com o suposto traficante e alguns dos migrantes
porque não conseguiu embarcar. Hamed confirmou mais tarde que era ele mesmo o homem que ouvimos gritar por ajuda, implorando desesperadamente as pessoas ao seu redor para salvar a vida de Sarah. A esposa de Hamed e seus outros 2 filhos, Rafa, de 13 anos, e Hussam, de 8, também ficaram presos entre as pessoas, mas conseguiram respirar. Sou um trabalhador da construção civil. Sou forte, mas nem eu consegui tirar a perna, presa no meio da multidão. Não admira que minha filha também não tenha conseguido. Ela estava sobre nossos pés, diz Hamed. Agora você vê a situação que a pessoa se coloca, né, para tentar conseguir uma vida melhor, para tentar conseguir mudar de um local para o outro. É complicado. Na 4ª tentativa, essa foi a 4ª, que a família já tentava atravessar da França para o Reino Unido, desde que chegou à região, que já fazia 2 meses. A polícia os impediu 2 vezes na praia enquanto tentava acompanhar o resto dos migrantes que corriam em direção ao barco de um contrabandista. Hamed diz que dessa vez os traficantes cobravam $1,6 mil, que é cerca de R$9 mil por adulto, e a metade desse valor por cada criança. Tinha prometido que apenas 40 pessoas embarcariam no seu barco, mas outro grupo de imigrantes apareceu na praia e insistiu em embarcar. Olha que situação. Sarah estava calma no início, ela segurava a mão do pai enquanto saíam da estação ferroviária. Na tarde anterior, durante a noite, eles se esconderam em algumas dunas ao norte da cidade. Pouco antes das 6 da manhã, o grupo já havia inflado o barco. Os traficantes deram a ordem para que os migrantes levassem o barco para a praia e corressem com ele em direção ao mar, antes que a polícia os interceptasse. Hamed diz que de repente uma bomba de gás lacrimogêneo explodiu da polícia, perto deles, e a Sarah começou a gritar. Assim que embarcaram, Hamed segurou Sarah nos ombros por cerca de 1 minuto, mas depois colocou-a no chão para ajudar a sua outra filha. E foi quando ele perdeu a Sarah de vista. Só depois de muito tempo, quando as equipes de resgate francesas os interceptaram no mar e desembarcaram alguns das mais de 100 pessoas amontoadas no barco, Hamed finalmente conseguiu alcançar o corpo da filha. Vi a cabeça dela no canto do barco. Estava toda azul. Ela já estava morta quando atiramos. Ela não respirava, explica entre soluços. Olha que situação que um pai passa. Então, as autoridades francesas estão cuidando da família enquanto esperam para enterrar o corpo da Sarah. Explica o pai que era a única opção que eles tinham. Ele diz estar ciente das fortes críticas que tem recebido nas redes sociais por parte de pessoas que acusam de colocar sua família em risco desnecessário. Ele parece estar dividido entre aceitar e rejeitar essas acusações, segundo a reportagem, que foi da BBC. Mas segundo o pai, ele diz que nunca vai se perdoar. Mas o mar, segundo ele, era a única opção que ele tinha para fazer a travessia. Tudo o que aconteceu, segundo ele, foi contra sua vontade. Ele havia ficado sem opções. As pessoas culpam ele e dizem: como você colocou suas filhas em risco? Segundo ele, está na Europa há 14 anos e foi rejeitado. Diz Hamed, detalhando anos de tentativas fracassadas de garantir a resistência na União Europeia depois de fugir do Iraque, após alegar ter recebido ameaças de grupos de milícias. A Bélgica aparentemente negou asilo, alegando que Basra, a sua cidade natal, no Iraque, era classificada como zona segura.
Ele diz que seus filhos passaram os últimos 7 anos com um parente na Suécia, mas foi recentemente informado que seriam deportados, juntamente com ele, para o Iraque. Se soubesse que havia 1% de probabilidade de ficar com as crianças na Bélgica, na França, na Suécia ou na Finlândia, ele afirma que ficaria lá. A única coisa que ele queria para os filhos é que eles frequentassem uma escola. Minha esposa e eu podemos trabalhar, só queria protegê-las. Uma infância melhor, com mais dignidade, segundo o pai. Se as pessoas estivessem no meu lugar, o que fariam? Aqueles que me criticam não sofreram o que eu sofri. Esta foi minha última opção, afirma, apelando ao governo britânico por solidariedade e apoio. Era Johnson, a professora de Sarah, na Suécia, descreve a menina como gentil e boa, em uma mensagem de vídeo enviada à BBC. Ela tinha muitos amigos na escola, brincavam junto o tempo todo. Em fevereiro, descobrimos que iriam deportá-la e que seria rápido. Eles nos avisaram com 2 dias de antecedência, explica a professora. Ao saber da sua morte, a turma se reuniu em um círculo, fez 1 minuto de silêncio. É muito lamentável que isso aconteça com uma família tão simpática. Já ensinei crianças dessa família e fiquei muito surpresa com a deportação, afirma a professora. Ainda temos fotos da Sarah na sala de aula e vamos mantê-la aqui durante o tempo que as crianças quiserem. Triste, muito triste uma notícia dessa. Eu acho que essas políticas de imigrantes, de visto em muitos países, eu acho que deveriam ser vistas de mais de perto, não decididas apenas por regras feitas por engravatados atrás da mesa, uma regra que às vezes até é feita uma aprovação em grupo, num parlamento. Eu acho que deveria haver uma equipe, um grupo. Não, calma aí, vamos ver se essa família é boa, ela serve para estar no nosso país, se são pessoas dignas. É porque, infelizmente, meu irmão, você está ouvindo aí nosso podcast, infelizmente ninguém liga para ninguém, é só demagogia. Eles fazem bonito na TV, na rádio, eles falam o que deve ser, o que não deve, mas não querem passar 1 minuto sequer na pele da pessoa. Então é essas políticas de migração que eu culpo sim a política de migração, que eu acho que se você tem uma boa família, é bom para o nosso país, pessoas de família, pessoas do bem. Você não pode simplesmente deportar uma família que só trouxe prosperidade, trouxe soma àquela localidade que as pessoas gostam. Não. Entendeu? Tem que haver um trabalho mais seletivo para deportar alguém. Se você vai deportar uma pessoa que só quer cometer crimes, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não quer fazer nada, aí sim você deporta. Para uma família que trabalha, que poderá somar a sua nação, por que deportar assim da noite para o dia? Mas infelizmente, esses destinos, que eu posso falar de destino, são tomadas por um engravatado, que às vezes é eleito pelo povo, ou não, né? Porque essa coisa de ser eleito pelo povo já não está valendo muito, porque eles manipulam e as pessoas votam. Infelizmente é assim que é. A gente tem tanta tecnologia, né, gente? A gente tem tanta informação hoje a nossos ouvidos, rápido pela internet. Nós somos tão evoluídos em matéria de avanços, né, tecnológicos, e permitir que uma criança morra. Então, meu irmão ou minha irmã, você não se preocupa, não reclama da vida, não. Pensa que as pessoas às vezes estão passando um problema, às vezes sério,
E a gente reclama às vezes por tão pouco. Então fica de boa aí, tá, meu irmão? Que tudo vai dar certo. Obrigado por ouvir mais esse podcast aqui no Só na Catraca. Até a próxima e uma boa sorte.